Mello, sou docente do PPGAV, UFPB, UFPE, e vou apresentar então o meu artigo intitulado Robert Chester Smith e as obras dos pintores viajantes, Transporte Francisco Requena. O objetivo do artigo é discutir as imagens produzidas pelos pintores viajantes que vieram ao Brasil durante o século XVII e XVIII, respectivamente, e se inspiraram no cotidiano e nas paisagens do Nordeste e do Norte do Brasil para fazerem as suas pinturas. Então, eu vou analisar não só as obras dos pintores viajantes Franz Post e Francisco Requena, mas analisá-las a partir das pesquisas de campo e das pesquisas iconográficas realizadas pelo historiador da arte Robert Chester Smith. Essa pesquisa, esse artigo que estou apresentando aqui, ele é parte da tese de doutorado, que foi defendida em 2018, no programa de pós-graduação em História da UFSC, cujo título foi Robert Chester Smith e o Colonial na Modernidade Brasileira, disponível na plataforma da Biblioteca Universitária da UFSC. Então, o Robert Chester Smith foi um historiador da arte norte-americano que fez diversas viagens ao Brasil em 1937, 46, 53, 60 e 69, pesquisando principalmente arte e arquitetura colonial brasileira. Ele também realizou pesquisa em Portugal, relacionada à arquitetura e à arte luso-brasileira, pesquisas também nos Estados Unidos e vínculos institucionais com os governos dos Estados Unidos, Portugal e Brasil, e foi financiado também por inúmeras instituições, como a Fundação Guggenheim, o SFAM, então o SFAM em 1937 também financiou algumas pesquisas, então ele teve uma intensa troca de cartas com Rodrigo Melo Franco de Andrade, mas essas questões são mais aprofundadas na minha tese. Então, o Smith ele pesquisou inúmeros temas, né? Desde arquitetura, mobiliário, desenho, urbanismo, escultura, pintura votiva, até a pintura de viajantes, que é o tema que eu vou tratar aqui no artigo. Então, aqui eu coloquei só algumas instituições onde eu realizei a pesquisa, que foi no IFAM, na Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa, Portugal, é onde está o espólio, todo o legado arquivístico e documental do Robert Chester Smith, na Fundação Casa de Barbosa, na Hemeroteca Digital, além das referências bibliográficas. Então, o recorte desse artigo é tentar analisar como Robert Smith tratou do colonial, da questão colonial brasileira, principalmente da arquitetura, a partir das pinturas, né, e tentar entender como Robert Chester Smith utilizou essas fontes visuais para produzir o seu pensamento sobre arte e arquitetura colonial brasileira. Então, ele encontra nessas fontes uma chave para perceber aspectos silenciados ou pouco perceptível nas fontes escritas. Então, ele faz esse diálogo muito forte entre fonte escrita e a análise de imagens. Então, o artigo ele está dividido em duas partes. Na primeira parte, eu vou tratar do mundo colonial, do mundo português, nas pinturas do holandês Franz Post. O Franz Post veio ao Brasil em 1637, a parte da comitiva do conde Maurício de Nassau, e ele vai retratar, então, paisagens do cotidiano de Pernambuco, mostrando não só as paisagens naturais, mas também paisagens arquitetônicas. Smith escreveu sobre o Franz Post durante a viagem de 1937 e volta a escrever sobre ele também em 1946. Então, o Smith vai analisar a partir das imagens do Franz Post não só o processo criativo, mas como a gente consegue perceber aspectos do mundo português, principalmente na arquitetura, a partir das pinturas de Franz Post, que queria retratar o mundo holandês no Nordeste do Brasil. Então, nessa primeira parte, eu analiso as pinturas de Franz Post com o material produzido
por Robert Chester Smith. Não só os artigos, mas também algumas notícias de jornal sobre exposição de Franz Post e outras fontes. No segundo momento do artigo, eu analiso então algumas pinturas de Francisco Requena, que na verdade ele foi um engenheiro e também um dos responsáveis pela comitiva que vai à região amazônica em 1777, a partir do Tratado de São Ildefonso, para demarcar as fronteiras da região. Então ele foca principalmente nas paisagens da região amazônica. Não apenas nas paisagens naturais, mas mostrando também o cotidiano, como se davam as construções de canoa, das casas sobre palafitas, né? E é interessante também porque a partir desses escritos de Robert Chester Smith sobre Francisco Requena, a gente consegue perceber também quais são os métodos utilizados pelo historiador para fazer essa leitura de imagens. Então, ele utiliza principalmente o método Fogg, que é um método que foi desenvolvido no Museu de Arte Fogg em Harvard, onde o Robert Chester Smith teve toda a sua formação intelectual, e é um método de análise que tem uma atenção investigativa e meticulosa muito forte aos detalhes. Então, o historiador, ele torna-se um perito. Então, a partir dos detalhes que Smith vai elencando nessas imagens para fazer a sua leitura, ele vai promovendo também essa análise de perito mesmo, tentando associar essas imagens à autoria de Requena e também de Franz Post, porque algumas dessas imagens, elas não tinham autoria. Então, Smith utiliza desse método para afirmar a autoria desses dois pintores viajantes. Então, é muito interessante porque a partir dessa análise imagética é possível perceber, então, os direcionamentos teóricos e metodológicos de Smith para lidar com as imagens, né, na escrita da história da arte. Bom, como conclusão, então, Smith buscou analisar e comparar imagens de dois pintores viajantes, que foram Franz Post e Francisco Requena, que buscaram retratar o Brasil holandês e espanhol a partir de vivências e paisagens capturadas no Nordeste e Norte do país, com todas as suas mesclas, embates e hibridizações entre as culturas portuguesas, holandesa, espanhola, negra e indígena. Então, o objetivo do artigo foi esse, mostrar como o Smith utiliza essas imagens para tratar de alguns aspectos até então silenciados ou pouco tratados na história da arte no Brasil. Obrigada.